Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Foi delegado da Polícia Civil, é um atirador inveterado, uma pessoa aficionada pelo esporte, pela atividade, e que vai nos prestigiar essa tarde aqui com a sua presença. Mais uma vez, Coronel Varela, bem-vindo. Vamos começar esse programa. Estou vendo que nós vamos ter assunto para mais de 1 hora, né? Vamos tentar controlar o tempo, mas nossos convidados fiquem à vontade, né? Eu aproveito aí, somo as suas palavras, meus agradecimentos. Eu já conheço todos os 3 convidados, e são pessoas que têm muito a ensinar e a divulgar, e fica registrado aqui o meu agradecimento aos 3 pela presença. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair daqui com muitas e novas ideias e conhecimentos, porque todos aqui são verdadeiras enciclopédias em suas atividades. Olha, a voz do coronel tá sensual desse jeito, porque ele tá passando por essa gripe, por essa virose, né? Mas vocês não reparem, tá? Fazer um abatimento aí, né? Vai fazer um abatimento. É apenas a sensualidade normal do nosso... Da nossa idade. Então, bem-vinda, doutora Samira, bem-vindo, doutor Robson. Obrigado. Eu queria saber do que trata essa comissão, né? A comissão especial que defende essa isonomia, né? O porquê da defesa dessa isonomia. Eu tenho uma certa ideia a respeito, mas acredito que os senhores têm muito a nos esclarecer, né? Claro. A Comissão Especial pela Isonomia e Porte de Arma para os Advogados, ela foi criada nessa atual gestão, 2022-2024, pelo atual presidente da OAB Seccional Amazonas, Jean Cleuter, no sentido de fomentar estudos, discussões, buscar informações sobre a isonomia com operadores do direito, entre eles magistrados, promotores, e para que os advogados pudessem exercer o mesmo direito, aí vem o nome de isonomia, o mesmo direito que os magistrados têm na autodefesa. Então, isso é um direito previsto em lei, aliás, a isonomia é prevista em lei, no entanto, na prática, os advogados não têm isso por garantia. Então, foi criada essa comissão para que fosse suscitada a ideia, levantada informações, discutido, buscado apoio junto à própria classe e apoio às demais entidades, vinculado à questão de armas, à questão da isonomia em si, e para que fosse levado à OAB Nacional e mudado de forma legislativa, dentro do Legislativo Federal, e tentando aí buscar o reconhecimento da forma como para os promotores e magistrados. Então, é uma comissão especial, por assim dizer, não é uma comissão permanente, é uma comissão especial, criada com o intuito de trazer a isonomia, a mesma atividade, o mesmo direito tido por magistrados e promotores, trazer também para a classe dos advogados, pelo mesmo parâmetro de exercício de atividade que eles têm, nós também temos, então a gente defende essa pauta. Doutora Samira, quais são os argumentos que essa comissão pode levar ao debate a fim de que que os advogados possam exercer esse direito ao porte? Bom, primeiramente, como o doutor acaba de falar, né, nós temos a prerrogativa funcional ao porte de arma, né, porque não há essa hierarquia entre magistrados e promotores junto aos advogados. Ademais, temos essa questão que causa um grande temor a todos os membros da classe, né, que é a questão da violência que os advogados enfrentam, né.
A advocacia passou a ser, com anos, aliás, décadas, né, uma atividade de alta periculosidade, e os advogados, de fato, estão em uma situação de risco, não é? Então, o direito ao porte nada mais é do que uma prerrogativa à defesa, né, do próprio advogado, né? Isso não quer dizer, né, que ele vai utilizar a arma de qualquer forma, não. O advogado, para ter direito ao porte, ele vai passar por todas as questões junto ao órgão específico, vai passar por todos os exames, porém ele tem que estar equiparado aos membros que já possuem esse benefício, justamente por essa questão isonômica garantida por lei. Certo. Coronel, o senhor como advogado, como operador, né, aí do sistema de segurança público, privado, né, como é que o senhor vê essa... Olha, eu concordo plenamente com o que ambos acabaram de falar. Inclusive, eu vou aqui me permitir divulgar um segredo. Ambos são meus jurisconsultos. Quando eu tenho dúvidas jurídicas, eu consulto esses dois que estão aqui. Mas eu, além de concordar com o que eles falaram, eu vou fazer uma observação. Quando você analisa o Estatuto do Desarmamento, você vê que ele começa proibindo o porte. Então já começa dizendo, o porte de arma é proibido. Então o Estatuto, como o próprio nome diz, foi feito para desarmar. Exato. Estatuto do Desarmamento. Aí ele passa em seguida a elencar as categorias que podem ter o porte. Se você analisar o artigo 6º, que fala das categorias, você vê que todas as categorias mencionadas pelo Estatuto são categorias que estão conectadas com atividade de segurança, uma atividade policial, seja uma polícia administrativa, ou seja mesmo uma polícia judiciária. Aí você vê quem que o Estatuto abre a brecha. Ele abre a brecha para os policiais, para os policiais civis, para os policiais federais, para os militares das Forças Armadas, para fiscais do IBAMA, para a Guarda Municipal, com algumas restrições. E depois, ele aí tem concede o porte de arma para magistrados e para promotores. São as duas categorias que não têm conexão com atividade de segurança. Isso evidencia mais uma situação assim, corporativista. Não que os promotores e os juízes não façam juiz, mas como é uma categoria que não tem conexão, não tem uma atividade diretamente ligada à segurança, como os outros que foram contemplados, você fica sem entender por que os advogados não poderiam também serem contemplados. Porque se você for ver, principalmente a categoria dos advogados criminais, eles correm muito mais risco do que os magistrados. Os magistrados, além de contar com a possibilidade de ter um amparo estatal para sua defesa, por exemplo, um magistrado que ele está numa comarca de fronteira, certo, que está tomando decisões envolvendo traficantes. Basta ele oficiar para pedir um amparo de uma força policial e ele vai ter. O advogado não conta com isso, ele não pode fazer isso. Então, a gente vê essa concessão do porte para magistrado e para os promotores um privilégio, né, que eleva uma classe em detrimento da outra. Porque os próprios advogados, como ele falou, não existe hierarquia nas suas atividades, né? Então, além de concordar com eles, eu faço essa observação, né? Não que os juízes e os promotores não mereçam. Dr. Robson, a gente entende que a maioria da categoria, e eu falo a maioria, não todos, né, devem ter uma grande aceitação com relação a esse pedido, né? Essa pauta, né? Agora, a gente entende que a OAB local, a OAB nacional tem uma certa aversão ao tema, né? Como é que o senhor está vendo isso hoje?
Olha, de parte da OAB e não da categoria dos advogados. Tá, vamos lá. Nós estamos num período fértil, por assim dizer. Nós fomos contemplados por uma nova gestão, onde encampou uma ideia proativa em relação à defesa, à legítima defesa do advogado. Tivemos sim um período negro, tá? Um período obscuro, digamos assim, onde não se defendia a legitimidade da defesa do advogado no exercício da advocacia. Esse período passou, a atual gestão pensa diferente, está extremamente claro, lúcido, a forma como vem agindo para o reconhecimento do direito ao porte de arma, tal qual os demais direitos exercidos pelos magistrados e promotores. Os demais operadores. Exato. Direito, né? Só um complemento. Então, tanto no âmbito da seccional, da nossa seccional Amazonas, quanto no âmbito da OAB Nacional, nós temos, foi mudada a gestão e essa gestão está aberta para mudar esse paradigma, tá? Realmente há um novo conceito e tanto é que foi criado já essa comissão, outras comissões e outras seccionais, no intuito de fomentar essa ideia e fazer acontecer. Doutora Samira, mais uma vez, a gente entende que os advogados estão no seu direito e querem muito essa isonomia. Mas como os membros da magistratura, do Ministério Público, os demais operadores do direito, olham para essa pauta dos advogados? Bom, apesar de ser uma demanda, né, bem que emerge, né, não houve de nenhum dos órgãos, nem Ministério Público e nem mesmo da magistratura, uma chamada pública sobre essa pauta, né? Então, o que nós temos dos dois órgãos, né, são debates de forma aleatória, que são divergentes, né? Então, não houve nada concreto, como temos da nossa própria classe, né, sobre o tema, né? Não posso vir me pronunciar e falar que todos estão favoráveis ou não, né? Porque eles não fizeram nenhuma chamada pública a respeito e não se pronunciaram de forma concreta. Nem a favor, nem contra. Nem a favor, nem contra. Outras seccionais estão com essa mesma pauta? Sim, nós temos seccionais em Goiás, né, no Piauí, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, em Roraima, né, que tem a mesma pauta sobre o porte. Que bom. Olha, e coronel, assim, mais uma vez, o senhor como advogado, como atirador e como dono de clube de tiro. Em que essa pauta da OAB, em sendo aprovado isso como uma lei federal, pode favorecer a nós, CACs, a nossa classe, a nossa classe? Olha, pode muito, porque eu, com a sua permissão, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu vou abrir um parênteses aqui, que você me autoriza a abrir, que eu queria ouvir a opinião do nosso promotor sobre isso, para eu poder entrar no CAC. Você pode se manifestar aí, doutor? Olha só, me desculpe, doutor Fernando, que eu não o chamei até agora, porque eu estou deixando o segundo bloco só para o senhor. Então eu aguarde que só. Mas por favor, o que o senhor? Especificamente sobre essa pauta de advogado. Eu só queria me solidarizar com os advogados, que eu também sou um advogado. O promotor e o juiz, quando se aposenta, inexoravelmente vai ser advogado. Eu tenho visto muito isso. Então, eu acho que não há nenhuma objeção dessa classe com o pleito dos advogados. Agora, nós estamos inseridos nisso porque o promotor, principalmente o promotor e o magistrado, corre um risco de vida muito grande. Você corre sempre... São duas partes, né, para você resolver o caso. Uma,
acha bom, o outro acha ruim. E maior número de promotores mortos lá na Colômbia por causa disso. Morre muito promotor lá, quase que igual policial, por causa disso, desses combates em coisa. Então é uma situação de risco muito grande. É difícil você ver um promotor que não foi ameaçado. Eu já fui ameaçado, eu já trabalhei em várias comarcas do interior. Então, eu acho que, assim como o advogado, o promotor assim como o promotor, o advogado tem direito a isso. Porque ele também torce pelo lado e pelo outro, não é verdade? Porque são duas partes, dentro do mesmo litígio. Né? Então, os dois não podem sair sorrindo, abraçados. Exatamente. Um sai sorrindo, o outro sai chorando. É aquela velha história, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Exatamente. Então, os dois estão no mesmo bar, os dois sofrem os mesmos tipos de ameaça, isso, o mesmo risco de vida, né? Então, eu acredito que isso tem tudo para prosperar. Com o gravame do advogado, está sempre na rua, não é? Enquanto, em geral, o magistrado e o promotor estão em seus escritórios. Mas eles morrem dentro do fórum. Eles morrem dentro do fórum, não morrem na rua. Poeira já, né? O cara entra lá Exatamente. Mas, puxando um adendo aqui para o que a doutora Samira colocou, o advogado, via de regra, ele está exposto em tempo integral. Exato. E ele vai receber um honorário na quebrada, ele vai atender um cliente em local longínquo. Eu atuo em direito agrário no Mato Grosso, e tem muito litígio, muito conflito armado. Eu já estive em N situações onde rola muita arma e rola tiro. Essa é uma e a gente história, corre risco. Essa é uma história que eu gostaria de deixar para o segundo bloco. Nós vamos para o pequeno intervalo agora, voltamos em seguida e vocês viram que a coisa começou a pegar fogo. Porque até agora nós falamos só com o advogado, vamos falar com o promotor e aí a coisa vai esquentar. Rádio Cavoc, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos com o programa Direto no Alvo. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta com o programa Direto no Alvo pela Rádio Cavoc. Eu te peço, meu amigo, dê o seu like, o seu dislike, curta, compartilhe o nosso link e compartilhe muito, que isso vai nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso programa. Coronel, com relação ao que nós estávamos discutindo aqui no primeiro bloco, em que favorece a nós, CACs, né, essa pauta dos advogados? Olha, isso tem um reflexo muito positivo, principalmente um reflexo nas redes sociais, tem um reflexo na própria sociedade. Até porque existem muitos advogados que são CACs. E existem juízes, promotores que também são CACs. Então, esse pleito dos advogados não deixa de ter uma pitada de interesse também dos atiradores esportivos. Porque, veja só, os advogados que são CACs, sendo atendidos nesse pleito, eles não deixarão de ser CACs. E eles levarão esse entusiasmo, essa briga, essa disposição, também para somar aos nossos pleitos, que o CAC está sempre pleiteando isso. É mais liberdade para aquisição de armas e munições e para o seu porte. Eu acho muito positivo, isso vem reforçar muito o nosso pleito, que é um pleito muito anterior à da classe dos advogados, e é tudo de bom para nós. Quantas mais pessoas que tenham profissões que permitam o acesso às armas e vão para o clube, isso favorece muito a prática do tiro e nos ajuda. Então não há dúvida nenhuma. Além dos reflexos, os dividendos que nós colhemos com isso, com essa difusão, essa propaganda nas redes sociais, além disso tem também um aspecto político, né? Porque a classe política, ela vê advogados CACs advogados, acaba se misturando numa única classe com relação a esse pleito do porte de arma. Porque vai ficar incoerente um advogado que consegue, brigando, lutando pelo porte, e ele vai para o clube, não vai para o clube para ser um CAC diferente. Ele, com certeza,
esses advogados, no futuro, se tornarem políticos, membros de parlamento, passam em concurso do judiciário, serão promotores, e com certeza eles terão uma ideia. Tem muitos advogados, e esses advogados, com certeza alguns vão exercer cargos no judiciário, no Ministério Público, até cargos políticos. E a partir daí eles terão outras ideias. Então é muito positivo isso, só vem a somar a nossa categoria. Essa é a minha crença também, porque eu acho que o fecho, quanto mais varas a gente juntar ele, mais forte ele fica, né? Mais forte ele fica. Se a gente for retirando ali, só enfraquece. Mas eu estou aqui, e eu guardei esse segundo bloco em especial aqui para apresentar o nosso amigo Dr. Fernando Lopes, promotor de justiça, né, que é um defensor, né, dos CACs, da liberação das armas para a população. E eu tenho uma pergunta para ele aqui, rapaz, que já fizeram essa pergunta para mim, mas para mim, eu sou CAC há pouco tempo. Há quanto tempo o senhor é atirador, doutor Fernando? Bom, a minha experiência, a minha convivência com armas e tiros, corre mais de uns 50 anos, que eu sempre brinquei com armas, sempre atirei. Novinho, é calouro. Sempre atirei. Agora, como atirador esportivo, de estar em clube praticando, participando de competições, há uns 30 anos, ou 30 anos mais ou menos. Pois é, e o senhor é fundador da APECAC. Exato. Associação de Pesca e Caça e Tiro do município do Careiro. Né? E qual tem sido a procura dos CACs a essa atividade da caça e da pesca? Bom, lá no Careiro nós temos muitos caçadores de subsistência e outros que queriam adquirir uma arma, queriam praticar tiro e não sabiam não sabia como comprar uma arma, tá? E era uma exigência muito grande. Aí nós resolvemos fundar essa associação de pescadores, caçadores e tiro esportivo, lá no município do Careiro. Então houve uma adesão muito grande, todo mundo quis entrar nessa associação. Hoje em dia nós temos normalmente registrados 174 atiradores que já conseguiram os seus CRs, já compraram as suas armas. Olha que legal. E está entrando mais, mulheres, senhoras, está todo mundo querendo. Então nós estamos nessa demanda muito grande ainda. E estamos construindo o nosso clube, nós já temos nosso stand, nós temos uma área muito grande, própria do clube. Temos nosso stand, pista de 100 metros para você atirar. Tá? Não está totalmente concluído, mas aos poucos nós estamos, porque o pessoal é pouco, nós não temos recurso de nada. O nosso recurso é do colega que está pagando uma anuidade de R$500 e com isso a gente está juntando dinheiro para comprar material, fazer o clube. Olha só, o senhor falou uma coisa que me despertou aqui, porque da feita que eu tirei o meu CR, eu comecei a levar minha filha, minha mulher, minhas enteadas, e é muito interessante porque com isso elas vão aprendendo, né? Já fizeram um curso com o senhor lá no CTA, Coronel, e elas vão aprendendo e vão sendo estimuladas ao uso. E o senhor falou que as mulheres estão perdendo o medo de armas, estão atirando, as esposas dos atiradores lá estão participando, filhas, e todo mundo está gostando. Tem menores até que querem ir, mas só não pode comprar arma, mas pode participar do tiro, de uma competição pode. Com arma de gás, né? De pressão. Então isso é legal, porque eu acredito, é minha crença, que tudo que a gente esconde é perigoso. É perigoso. Da feita que você expõe, treina, educa, o perigo já passou, acabou. O menino não brinca mais, fica olhando pro cano da arma, não aponta mais para ninguém, já tem ideia da responsabilidade daquilo que é uma arma, né? E foi também uma opção de lazer. O povo de lá, o município do Careiro não tinha muito lazer.
Então a gente fazia isso, o stand, o pessoal vai atirar, o pessoal vai ficar olhando, gostando, e todo mundo já querendo, gostou do esporte, tá? Então despertou aquela vontade de atirar, e as famílias estão participando disso. No último bloco nós teremos aqui como convidado o pessoal da São Domingos, Caça e Pesca, que dá muito apoio ao pessoal do interior. Mas vamos continuar aqui. Olha só, nós temos novidades com relação à legislação, né, de armas, e agora no dia 13/6, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, né? Aprovou dentro da comissão o projeto de lei do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, o projeto de lei 5417, que autoriza as lojas importadores, exportadores e de armas de fogo, acessórios e munições a veicular novamente propaganda nos meios de comunicação e na internet, coisa que foi extinta com o advento do Estatuto do Desarmamento, né? Como é que o senhor vê, Dr. Robson, essa questão da evolução da legislação no nosso país, assim, para os CACs? Certo. Hoje a legislação está miscigenada. Tem muita coisa falando disso, de arma. Temos diversos decretos, portarias, a lei maior restringindo via de regra, e há PLs pipocando para todo lado, todo mundo querendo fazer valer o direito, que eu costumo dizer, inclusive lá no meu escritório, que a lei ela surge diante de um clamor social. Então a sociedade se insurge diante de determinados temas e o Estado vem e regulamenta aquele tema. É basicamente o que está acontecendo. O doutor Fernando Lopes bem colocou, as pessoas tomam conhecimento de uma prática, é uma prática saudável, é um desporto, tomando conhecimento daquele desporto, é levado ao conhecimento do Estado. Há um clamor tão alto e forte que o Estado passa a ter conhecimento. E a partir do conhecimento ele passa a regulamentar. Então as regulamentações, via de regra, vêm, por se tratar de questão no viés federal, vem aí por decreto federal, e aí portaria, ou seja, pelo Ministério da Justiça, no âmbito da PF, ou portaria do Exército Brasileiro, e vem descendo naquela cadeia de normas. Sempre vai haver regulamentações novas, tá? E a tendência é que essa sopa de decretos, esses vários decretos hoje existentes, passem a deixar de existir e que se mude a lei, o famigerado Estatuto do Desarmamento, para congregar tudo isso e tornar hábil, possível, a prática do desporto. Não se busca aqui o direito de andar armado, não. O CAC em si, ele busca o direito de praticar o tiro, o desporto. E aí, por conseguinte, pelo fato de ele ter um acervo, ter que carregar aquela arma, ter o risco, a segurança dele, porque a partir do momento que tu porta uma arma, ou você está carregando ela numa maleta, você traz risco a si e a quem está contigo, ele pleiteia o direito à legítima defesa. Ele quer ser legitimado na condição de poder defender a si próprio e o seu equipamento. Então, por isso que ele reclama o direito ao porte de arma, o que é legítimo, porque não se faz justo conceder a ele o direito dele defender o equipamento, o acervo, e não defender a própria vida. Então é importante que se conceda, sim, a legislação está vindo nesse viés, a legislação sempre vem atrasada ao clamor social, mas o clamor já existe, e agora estamos vendo aí as repercussões legislativas no sentido de congregar e fazer acontecer de forma efetiva. É isso aí. Doutora Samira, o que nós temos visto é que alguns estados têm aprovado leis estaduais, e lei estadual a gente sabe que não se sobrepõe a uma lei federal, né, com relação à necessidade, né, que o atirador, o caçador e o colecionador tem do porte de arma para sua defesa. Então, alguns estados, Amazonas, Distrito Federal, Rondônia, alguns estados aí pelo país, Natal, né, Coronel, Rio Grande do Norte. Brasil, Então, a Bahia também foi feito o projeto.
Pois é, alguns estados aprovaram legislação nesse sentido. Nós tivemos aqui, acho que foi no primeiro ou no segundo programa, uma discussão a respeito, falando exatamente que uma lei estadual não se superpõe à lei nacional e que nós teríamos alguma dificuldade para conseguir pleitear esse porte junto à Polícia Federal. Agora, o que nós temos recebido nas últimas semanas são notícias de alguns CACs que conseguiram isso. Sim. Qual seria o caminho, doutora Samira? Como nós devemos nos portar para pleitear isso aí? O que nós temos que fazer, de fato, é propositura, né, das demandas, né, a união junto às esferas políticas, de fato, porque se não fizermos isso através dessa forma, de fato não vamos conseguir, né, atingir a demanda. Se não trabalharmos juntamente, né, com tanto a sociedade do CAC e com a esfera política, não vamos ter essa alçada. Agora, recentemente, tivemos a legislação do CAC aqui no Amazonas que foi aprovada, né? Então, eu creio que nós conseguimos sim, de forma estadual, não se sobrepondo a uma lei federal, não, mas os normativos internos do Estado, né, podem ser alcançados de forma mais rápida, né? Coronel, tendo em vista isso, e essas notícias que a gente tem recebido, que alguns atiradores estão entrando com um pedido no Sigma, né, que é da Polícia Federal. Sinarme. Junto ao Sinarme, pleiteando esse porte e alegando, juntando a isso essas leis estaduais. Como é que isso tem se processado? Assim, de forma particular. Eu, Zé Carlos, quero o meu porte. Como é que eu deveria proceder? Bom, quando você pleiteia o porte geral, o porte do cidadão, o porte do cidadão ele é concedido pelo Sinarme. No seu requerimento, você tem que, além de cumprir aqueles requisitos materiais, residência, trabalho certo, residência fixa, teste psicotécnico, teste de tiro, aí entra um requisito subjetivo ali, né? Então, são dois. Você tem que comprovar o risco à sua integridade, tem que comprovar. E você tem que comprovar que exerce uma atividade profissional de risco. Se você conseguir inserir no seu requerimento uma comprovação de uma atividade profissional de risco, ou o risco à sua vida, à sua integridade, não tem como o delegado negar. Eu já fiz requerimentos para uma senhora de Manacapuru, Maria da Penha. Então existia um processo de Maria da Penha, a favor dela, o próprio processo materializava o risco à sua integridade. Não tem como. Quando eu anexei o processo ao requerimento, o próprio delegado disse, não tem como negar, porque está materializado o risco. O problema está esse exercício profissional de risco. O que é que ocorre? No estatuto, ele fala comprovar exercício profissional de risco. Mas ele deixou em aberto conforme regulamentação. Então, o executivo tem que regulamentar para dizer o que é exercício profissional de risco. Tem que regulamentar. E não foi regulamentado. A Polícia Federal, por conta dela, numa instrução normativa, ela estabeleceu umas profissões que ela entende que é de risco. Por exemplo, começou a conceder porte para todos os donos de empresas de segurança. Os donos de empresas de segurança, por terem armas, eles pegaram porte. Gerentes de banco, funcionários de banco ameaçados. Alguns portes foram concedidos com base nisso. Empresários que transportavam valores. Mas isso foi baixado numa IN. Essa atitude da Federal foi contestada judicialmente. Aí isso ficou subjúdice, porque depende da regulamentação. Em resumo, o que é que existe hoje? As leis estaduais reconheceram como risco, mas esse reconhecimento já está no estatuto, que depende de uma regulamentação do Executivo. O Bolsonaro, em 19, num dos decretos, ele estabeleceu uma série de profissões de risco, inclusive advogados. Sim. Mas isso foi judicializado e foi derrubado. Então, o que é que se tem hoje? Hoje não se tem uma definição do que é
profissional de risco. Aí o que acontece no caso nosso, dos CACs? Eu tive notícia que o CAC no Rio Grande do Sul conseguiu. E em Brasília. Mas eu liguei para Brasília, porque a demanda no clube é muito grande. E Brasília me falou o seguinte, através de um militar que conhecia um policial federal, eu liguei para ele e disse, não, houve a concessão do porte a um CAC. O CAC ele conseguiu o porte. Mas ele não conseguiu usando como fundamento a lei estadual. Ele conseguiu sob outro fundamento. Me parece que o fundamento que o CAC usou foi que ele tinha uma rixa com o vizinho o ameaçou e tentou contra a vida e foi aberto um inquérito. Esse inquérito materializou o risco e o CAC conseguiu. E aí isso espalhou. E me parece que no Sul houve um juiz que mandou, por liminar, conceder o porte a um CAC, mas eu li essa decisão. O que é que o juiz entendeu? Entendeu que houve um erro formal da polícia. A polícia não seguiu as etapas. Aí ele deu uma liminar. Mas a liminar não é uma decisão de mérito. É precário. É precário. E isso aí espalhou. Eu continuo achando o seguinte, eu sou um defensor do armamento para CAC, talvez não tenha ninguém que defenda isso aqui. Mas eu não acredito que isso tenha dado o resultado que se está se falando. Porque qualquer fumaça que isso aconteça, eu ligo e eu peço o print do porte e ninguém dá. Eu falei recentemente com uma notícia que houve na Bahia. Eu falei, por favor, tire uma foto do porte e mande para nós. Sabe por que eu não acredito que isso tenha tido resultado? Porque os CACs pertencem a clubes. O primeiro CAC que conseguir em um clube, isso vai se espalhar, isso vai como povo. Você imagine, você é CAC no nosso clube. Imagine se você consegue um porte. O que é que vai acontecer com os outros 1000 e poucos do clube? Todo mundo vai em cima. Todo mundo vai querer saber, olha, como é que você utilizamos então, há um mistério em cima disso, inclusive. Eu discordei do representante aqui do ProArma, porque houve uma live do Paulon falando sobre isso, e ele dizendo que tinha conseguido. Aí o pessoal correu para cima de mim. Eu falei, não é bem assim. Porque há muita promessa, mas pouco resultado. Porque, meu prezado, você acha que se um CAC conseguir um porte de arma, com base nessa lei estadual, você acha que isso não vai... Isso vai disseminar de uma maneira assim que ninguém controla. Né? Então, eu ainda acho o seguinte, devido a ser uma lei estadual, e tem mais, eu particularmente fui na delegacia aqui. Isso é um porte estadual, eu fui estadual, estado. Eu fui aqui na delegacia com o doutor Raposo, semana passada, quinta-feira, e eu tive até dificuldade de conversar com ele. Ele disse, não, mas eu vou atender o seu rápido, o que é que é? Eu disse, não, eu quero que você me responda em 2 minutos. Você concedeu algum porte com base na lei estadual? Ele disse, não. Eu disse, tem chances? Ele disse, não. Houve alguém que pediu? Ele disse, houve. E por que não concedeu? Ele disse, porque a orientação, né, da superintendente, a orientação, porque o superintendente que concorda ou não, é que a lei estadual não pode regulamentar uma lei federal. É o que todo mundo pensa, não precisa ser advogado para isso. Mas eu digo o seguinte, apesar disso, eu acho muito favorável esse tipo de procedimento. Por quê? Porque isso espalha, isso tem um reflexo político muito bom, porque mostra o quê? Mostra que os políticos já estão vendo nos CACs um mercado eleitoral muito positivo. Uma força política, significativa. Capital político. Então, o maior risco, a melhor consequência para nós é exatamente o capital político, que mostra que os CACs, se os CACs se unirem, nós somos quase 7.000 CACs. A Polícia Militar do Estado do Amazonas tem 8.000 policiais ativos, quase iguala os CACs com os policiais. E os policiais, nós já temos uma tradição aqui, os policiais, quando se unem, ele elege quem quiser, elege um deputado estadual, federal. Os CACs têm que fazer isso, os CACs têm que escolher e reforçar politicamente.
Eu sou pré-candidato. Mas não Armamentista. É, armamentista. Armamentista. Eu sou pré-candidato. Mas não precisa ser eu. O que temos que fazer é o seguinte: União escolhe um. Escolheu aquele, todo mundo vai naquela direção. Exatamente. Então, Coronel, e nós torcemos e trabalhar. Eu, particularmente, vou trabalhar muito para que esse seu projeto vá em frente. Agora, o senhor estava falando e o Dr. Robson estava incomodado ali querendo falar também. Sim. Então, Dr. Robson. Olha, dentro do viés que o Coronel trouxe, vai de encontro com aquilo que eu estava falando, do clamor social. A legislação municipal, como temos visto em todo o país, e a estadual, aprovando, reconhecendo a efetiva necessidade ou o risco da atividade de CAC, não prevalece no âmbito estadual e municipal. No entanto, suscita nacionalmente, diante do contexto nacional, a ideia de que a população está querendo isso, está levantando uma voz em relação a isso. E o Legislativo Federal vai observar isso. Se tem quase 6 mil municípios no país, e vamos supor, 2 mil municípios aprovam a legislação nesse sentido, significa que tem 2 mil municípios com as suas respectivas populações, tem gente querendo, tem gente preocupada com isso. E aí, dos 26, 27 estados, contando com o Distrito Federal, 15 estados aprovam. Então tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa ver. E aí o estado vai vir regulamentando. Então o nível de importância é nesse sentido. Vai valer? Não vai valer. Só que vai servir como clamor social. Exatamente. Doutor, por favor. Eu queria falar a respeito do nosso clube da PECAC, que é um clube de caçadores também. E é o único que tem aqui em Manaus que eu saiba, porque eu inseri eu apostilei no meu CR caçador, porque só vinha atirador, apostilei caçador, porque eu tive de me matricular no clube, me filiar no Rio de Janeiro, tá? Então por isso a necessidade de a gente ter um clube aqui de caçador para digamos assim, apostilar no seu CR de caçador. O seu CR deve ser só atirador esportivo. Eu creio que sim. Mas para você apostilar caçador, aí você tem que ter uma filiação no clube de caça. E o nosso clube é próprio para isso. E outra coisa, esse clube interessa muito porque o atirador, ele não tem porte de arma, ele tem um GT, uma guia de tráfego. E se você for pego com a sua arma na BR-319, você tem uma chance de dizer, não, eu vou para um clube de caça que tem na BR-319. Por isso que eu fiz esse clube na BR-319. Porque a gente vê na BR-174 pode, Manaus Taquatiara pode, Manacapuru pode. Mas na BR-319 não tinha nenhum clube, não tinha nada sobre caça. E você quer dar um passeio na BR-319, armada, a Polícia Rodoviária Federal lá, tá em cima da pessoa, né? Então, como lá tem um clube, justifica a sua passagem armada para lá. Porque você é CAC e lá tem clube de tiro. Não, e a gente observa, eu já fiz várias expedições pela 319, Manaus, Porto Velho, sim, né? A última foi agora em setembro, né? E a necessidade de você trafegar por essa rodovia com uma arma, sim, porque o risco é imenso. Imenso. Se o carro quebrar no meio do caminho, na selva, você está no meio da selva. Você está no meio da selva. Se você não tiver uma arma, vai se defender com o quê? Com uma unha, meu amigo? Impossível, né? E já houve muito caso de homicídio nessa estrada, até de policial que foram fazer uma diligência, pararam na casa para dormir na casa de um caboclo, e quando dormiram, os caras baixaram, pode dormir que nós vamos caçar ali, matar uma paca. Aí quando voltaram, mataram o policial e o rapaz que estava lá enterraram, depois que a polícia descobriu. Sujeito até difícil, perigoso pedir um abrigo de um morador daquele lá, porque ele pode lhe matar. Está isolado de tudo, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém, ele vai ficar impune. Bem, nós vamos entrar agora, daqui a pouquinho, com o nosso bloco de notícias, e eu queria agradecer a todos e pedir um espaço curtinho as considerações finais do Dr. Robson. Certo. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom falar daquilo que somos apaixonados. Eu sou um apaixonado pelo tiro. Apesar de ser um advogado especialista em direito público e nessa matéria de legislação de armas, eu sou CAC, sou caçador e tenho as minhas armas e defendo a liberdade de trafegar com elas, de andar armado, independente de estar em deslocamento para o clube de tiro.
faço muitas viagens para Mato Grosso, eu quero poder estar armado onde quer que eu esteja dentro do país. Então, o debate em relação a essa matéria é importante. Volta a bater na tecla de fomentar ideias, buscar informações, do clamor social. Enquanto nós estamos falando aqui, outro vê, gosta, fala também, e outro fala, e aquilo começa a suscitar ideia. Então, agradeço a oportunidade e fico à disposição para esclarecimentos e outros debates da mesma natureza. Muito obrigado. Doutora Samira. Obrigada também, eu me afiliei ao que o Dr. Robson acaba de dizer. E com relação a essa oportunidade, eu peço que os colegas advogados abracem também a causa, né? Com a mesma paixão que o Dr. Robson acaba de falar e que nós da comissão temos, né? A causa é importantíssima para toda a classe, né? E que está sendo debatida com muito clamor perante a Ordem dos Advogados do Brasil, né? E estamos para disseminar, né, essa causa, para tirar todas as dúvidas dos colegas e para orientar a todos. Muito obrigado, doutora. Fernando. Eu agradeço essa oportunidade de apresentar o meu clube, ficar à disposição de todo mundo, que é um clube de caça, pesca e tiro. Eu gostaria de convidá-lo, Fernando, para ficar nesse último bloco conosco, porque nós vamos receber uma casa que dá muito apoio à atividade. Tá bom. Coronel, nós vamos agora para o nosso intervalo, para o bloco de notícias, e voltaremos em seguida. Programa Direto no Alvo, Rádio Cavoc, e a nossa redação vai entrar agora. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Então, estamos de volta com esse último bloco, e como eu prometi para vocês, o programa hoje está movimentadíssimo. Eu tenho aqui do meu lado direito a dona Vanessa Lins, tá? A dona da empresa São Domingos de Caça e Pesca, uma loja que dá todo o apoio aos atiradores esportivos, aos caçadores, a toda a comunidade de caça e pesca do Amazonas, a regiões do interior. Tenho aqui do meu lado esquerdo a Mary Lameira, que é uma despachante de armas credenciada, tá? Que tem nos dado muita ajuda todas as vezes que nós precisamos comprar armas, apostilar, pedir guia de trânsito. A dona Mary está aqui do nosso lado, tá? E por último, o Raimar, que é aquele cara que atende lá na loja de armas. Na hora que você precisa, é com o Raimar. Tá? Então, bem-vindos à nossa bancada, e continuamos aqui com o Dr. Fernando e o meu companheiro, né? Meu companheiro de luta aqui, Coronel Varela. Mas eu vou começar com a parte bonita do programa. Vou começar com ela, tá? Por favor, não fiquem enciumados. Eu sei que é uma defensora armamentista que não anda sem a sua arma, né? Sim. Então, isso é muito legal, que mostra para as mulheres que o empoderamento feminino é exatamente esse. Empresária bem-sucedida. Seja bem-vinda, Vanessa. O que a São Domingos dá de apoio? O que a loja São Domingos se propõe a fazer para os nossos atiradores, caçadores e pescadores do Amazonas? Bem, a São Domingos, né, ela já tem 27 anos no mercado, e nós temos hoje já um setor especializado de armas, justamente para atender, né, todo o pessoal do CAC, do clube, né. A gente oferece uns descontos. Colocamos a dona Mari, né, como nossa despachante exclusiva, porque quando o cliente chega, ou um CAC chega na nossa empresa, ele escolhe a sua arma e ela já faz todo o processo para que realmente ele já saia de lá legalizado. Então, hoje a gente está avançando para que realmente o cliente consiga sair com essa facilidade, não ter que ir atrás em busca, né, de uma despachante para poder fazer o processo legal para que ele venha sair com a arma. E na verdade a nossa empresa também tem um diferencial, né, porque aqui em Manaus nós temos a arma pronta entrega. E isso também é um diferencial, porque as outras lojas, geralmente, as pessoas vão lá,
escolhem as suas armas, né, e eles vão ainda fazer o pedido. E isso há um processo de demora, de 15 a 20 dias até chegar aqui. E nós já estamos na frente de tudo isso. Então, o nosso cliente chega lá, ele já vê ao vivo a sua arma, né? Experimenta. Isso, já escolhe, porque muitos deles chegam na nossa empresa com a dúvida. Ou, às vezes, eles chegam querendo comprar uma arma e acabam mudando para outro, né? Porque o Raimar tem essa habilidade aí. É isso aí. E eu sei que em breve nós teremos novidades nesse sentido de experimentar a arma, mas eu não vou falar nada, que ela será a nossa convidada, Coronel, para vir falar disso aqui quando tiver à disposição. Mas eu, como eu disse, eu vou começar com as mulheres. Claro. O senhor me desculpe. Não, claro. Dona Mary, uma coisa que a Vanessa falou aqui, e é verdade porque eu tenho usado isso. Quando eu cheguei a primeira vez buscando uma arma, que eu procurei o apoio, a senhora estava lá com a sua simpatia, com a sua atenção. Como é que tem sido essa sua convivência com esse universo dos caçadores, dos pescadores e dos atiradores desportivos? Bem, assim, a procura, né, a demanda. A demanda é muito grande, né? A gente, o SCAC, né? Tanto como o processo do SCAC como pela Polícia Federal, a demanda é muito grande, entendeu? Então a gente procura fazer, tem a parte burocrática que não depende da gente, mas a gente procura resolver, entendeu? Da melhor forma. E aí as pessoas que procuram, né, o meu serviço, aí eles têm o resultado. Poxa, muito obrigado. E eu tenho visto, eu sou testemunha aqui, que sempre que eu precisei, ela estava lá à minha disposição. Vanessa sempre nos atendeu muito bem, mas tem uma figura importantíssima nesse processo todo, que é o meu amigo Raimar, né? Que é com ele que eu choro os descontos, e ele vai incomodar a Vanessa. Mas eu nunca saio de lá sem ter um desconto, porque sou descendente de judeu, meu irmão. Se não me der um real de desconto, eu não compro. E aí, Raimar, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? De sua parte. A gente, como a gente conversou no in-off, né? A gente procura tratar todos que chegam na loja como um amigo. Porque um amigo, ele vai sempre, na hora que você precisar, ele vai lhe apoiar, assim como ele também tem esse suporte com a gente no atendimento. Então a gente procura tirar as dúvidas dos clientes, mostrar as armas, que tem essa parte muito importante. Às vezes o cliente já viu por internet, ele viu o manuseio por YouTube, mas ele tocando no produto, do produto do interesse dele, é totalmente diferente. Então isso aí você já ganha muitos pontos com o cliente. Então a gente está lá justamente para isso, dar essa comodidade ao cliente, fazer ele se sentir em casa e ele retornar pelo nosso atendimento também. E eu tenho voltado com muita frequência. Sempre, e volte sempre, viu? Verdade. Muito obrigado, meu amigo. Doutor Fernando, eu não vou falar aqui com o promotor aposentado, eu não vou falar aqui com o advogado, eu quero falar aqui com o caçador. Como é que o atirador, um homem que está há 50 anos, né, nessa atividade, apaixonado por essa atividade, qual a necessidade, assim, que vocês, o senhor como atirador, tem buscado na São Domingos ou nas lojas de caça e pesca aqui, e que pode pedir para a Vanessa? Agora é a hora de cobrar dela. Ela está aqui do seu lado. Eu cobrei dela em off aqui. O problema é o seguinte: nós temos uma necessidade muito grande de insumos, tá? Porque a gente atira e se for comprar munição pronta, preço astronômico. Então a gente recarrega. Então, para fazer a recarga das armas, das munições, a dificuldade é de encontrar espoleta, pontas e as pólvoras. Então é isso que eu gostaria que as lojas que nos fornecem se empreendesse mais e adquirir esse material de insumo para a recarga. O Raimar eu conheço, é um cara que eu sempre estou lá com ele,
o pessoal do nosso clube sempre está lá comprando, não é? Sim. Ela sabe disso, ela está pedindo de vez em quando minha declaração de filiação, de habitualidade de prova, modalidade de tiro, porque às vezes a pessoa, para ter uma guia de tráfego, ela tem que ter uma declaração de habitualidade. E para comprar uma arma, tem que ter uma declaração de modalidade de prova, tipo de arma que ele vai comprar. Então ela sempre está ligando, nós estamos oferecendo, os nossos associados fornecendo isso. Então, o que nós sentimos é isso, insumos para recarga de munições. Em que a São Domingos, Vanessa, pode nos ajudar nesse sentido aí? Na verdade, hoje a gente ainda enfrenta, né, um efeito da pandemia, devido à falta na própria fornecedor, entendeu? Eles estão tendo a falta da matéria-prima, que desencadeia isso, né, e traz um reflexo para a gente, né? Certo. Infelizmente, a gente está tendo essa dificuldade em atender os nossos clientes, porque não só nesse material, né, em vários materiais devido. Agora mesmo também, aí já veio a guerra, então tudo isso tem prejudicado, além de aumentar os valores, né, da matéria-prima, a falta, né? Então aí acaba que a gente, lojista, fica prejudicado em não poder atender o nosso cliente. Olha, ela falou que a vantagem que tem a São Domingos é que tem arma pronta entrega. Então isso é bom, porque a gente conhecer vendo e pegando. Agora faltou mais um pequeno detalhe, experimentando. Se tivesse lá um pequeno instante. Essa é um assunto que vai ser tratado em momento oportuno. Então, esse aqui pensando algumas novidades vão surgir. E olha, eu fiquei muito feliz em conhecer em primeira mão isso aí, mas depois a gente fala isso, Vanessa. Sim. Não vamos falar agora. Coronel, nós trouxemos aqui os nossos amigos da São Domingos, que são dos patrocinadores do nosso programa, né? Mas eu queria saber qual é o apoio que o CTA, os CACs, tanto pleiteiam das lojas, né? E especialmente de uma loja com essa expressão que é a São Domingos do Amazonas. São 5 lojas, né? São 5 lojas que atendem todo o interior. Olha, eu particularmente sempre fui muito bem atendido, né? E a São Domingos foi um exemplo de atendimento, eu concordo com o que eles falaram, e admiro muito a capacidade empresarial da empresa, que a gente sabe que vem sempre crescendo, porque o empresário que vende armas, ele sofre muito mais do que qualquer outro empresário. É verdade. Porque você vê, qualquer empresário do ramo de vendas, ele se preocupa basicamente com aquelas fiscalizações tributárias e fiscais. Mas quem vende arma, além de sofrer com isso, com fiscalização tributária e fiscal, ele sofre com Polícia Federal, com Exército, com muita gente querendo assaltar a loja, que é um produto extremamente cobiçado. Porque um ladrão que quer roubar uma loja de brinquedo, ele não tem a periculosidade que uma pessoa que quer entrar numa loja de arma. Então tem que ser uma preocupação. Eu fico imaginando como se deve se preocupar um lojista de arma. Porque além de todas essas questões da nossa burocracia, né? Pagamento de imposto, mercadoria exageradamente tributária, aí você vê o Exército exigindo mapas, Polícia Federal exigindo outras coisas. Então o vendedor de arma é um herói. Eu acho que ele só vive cansado, com sono e levando susto. Eu também Vanessa, a São Domingos está com 5 lojas hoje. Onde são essas lojas? Bem, as nossas lojas se localizam no centro, né, na rua Barão de São Domingos, na Louva Júlio Coelho, e também nós temos uma no Rio Preto e em Manacapuru. E o apoio que é dado aos ribeirinhos, como é feito esse apoio, né? Bem, nós também temos um diferencial porque a gente não se preocupa só com os clientes aqui da cidade, né? Então, nós nos preocupamos também com o caçador de subsistência, aquele que está distante da São Domingos, né? Mas nós fazemos todo o processo dele, enviamos para que ele assine esse processo
chegue até nós e nós, através da Dona Mari Despachante, acompanhe, né, esse processo para que ele seja liberado. E assim, ele vem até a cidade somente quando ele já vem realizar os testes dele. E após isso, ele ser apto, né, ele vem fazer a retirada da arma dele. Então, com isso, nós agilizamos, reduzimos o custo dele, porque imagine se ele tivesse que vir fazer todo esse processo. Quando ele chega, praticamente já está pronto, ele só vai assinar e fazer um teste, depois vir fazer a retirada da arma dele. E nós temos também os nossos vendedores, né, que vão até os nossos ribeirinhos, né, fazer realmente, apresentar os nossos produtos, vender também as nossas armas, mostrar como é o procedimento, porque muitos deles têm uma dificuldade, né? Porque acham que eles não conseguem, que é uma coisa tão difícil. E talvez por eles não terem o conhecimento, realmente é algo que para eles são bem difíceis. E nós temos também os nossos vendedores aqui, nossos telemarketing, que estão prontos a atender, né? O nosso setor de arma também, que está sempre ligado, porque a nossa empresa, 90% das nossas vendas é para o interior. Tá. Então, eu até citei isso quando a gente estava ali, são os famosos caixeiros viajantes, né? Sim. Os homens do batelão que estão nesse interior. E com relação a esse trecho que o Dr. Fernando falou aqui, da 319, você tem atendimento nessa linha aí? Porque são 800 quilômetros de estrada e tem um trecho do meio que são praticamente 300 quilômetros que não tem nada. Ali do Capoaçu, quase ninguém consegue chegar. Pois é. Do Capoaçu. Pois é. A São Domingos tem algum apoio logístico para essa região, para esse trecho? No momento ainda não, mas já temos a sugestão aí, né? Que nós vamos avançar com a nossa equipe. Porque é uma linha que eu vejo, eu não sei se o senhor concorda, doutor Fernando, eu vejo que é necessitada desse tipo de apoio. Ele conhece, ele esteve lá no nosso clube quando nós fomos, não foi? Sim. Ele e o rapaz lá, Moisés. o Moisés, estiveram lá e já conhece, já tem um pouquinho de noção desse problema lá, da dificuldade que o pessoal tem, falta de apoio nesse sentido, de que ela está dando para os outros interiores, lá também, porque lá é muito bom. Lá, eu acho que uma lojinha de vocês lá seria ideal. É verdade. Tem cara lá, tem clube de tiro, tem muitos atiradores, o cara se joga para Manaus podendo chegar lá na loja de vocês. Muito mais perto. Não né? precisava nem ser uma loja, mas um showroom, né? Um showroom, exatamente. Para atender, né? Para atender aquela Isso, região isso. E com esse nosso amigo Caixeiro Viajante, famoso. Não sei se o pessoal lembra daquela série da Globo, né? Do famoso Quequé. O seu Quequé. O seu Quequé das armas, da caça e pesca. Mas olha, meu querido, o Fernando, ele foi o pioneiro nessa ação de interiorizar clube. Ele até falou, o meu clube, ele falou há pouco, o meu clube é o único em Manaus de caça e pesca. Mas não é o único em Manaus, é o único no Amazonas. O único no Amazonas Amazonas não tem. Pioneiro, então. Pioneiro. Nós que estamos seguindo o exemplo dele, nesses clubes do interior, Tefé, que nós estamos fazendo. Mas ele veio preencher um vazio, quase que impreenchível, porque tanto o ribeirinho como o pessoal do interior é uma dificuldade enorme. Tirar a certidão, teste psicológico, tem que vir para cá. O clube do interior, nas grandes cidades, como por exemplo Tefé tem um arco de municípios menores que ele vai agregar ao nosso clube que está lá, já está com mais da metade construído, já com documentação e tramitação. Então, interiorizar o clube de tiro agrega muito valor. Os vigilantes das cidades próximas podem ir para lá fazer o tiro, sem precisar vir em Manaus. Os ribeirinhos podem ser atendidos. A cidade vai ter mais segurança, tem mais uma opção de lazer. Então, na verdade, tudo começou com a PECAP, que foi o primeiro clube a ser interiorizado, que veio preencher esse vazio. Então, o Fernando, mais um título para ele, além de delegado, promotor, etc., é o bandeirante dos tiros. Exatamente. Fernando, desbravou aí. Pois é, Fernando, e como é que a pessoa que quiser se afiliar à APECAC, como é que ela faz? O que ela deve fazer? Olha, ela
Se for lá no Careira, eu procuro o Júnior, nosso vice-presidente, o Júnior Melo. Qual é vereador. o telefone, o WhatsApp? Porque depois a gente pode colocar no aqui rodapé. em Manaus, no meu, pode fazer o meu Qual é o 982-5051, eu sou presidente, e aqui em Manaus eu tenho todo o material, filho. Nós temos a nossa... Repete para mim, por favor. 99982-5051. 99982-5051. Vai falar com o Fernando. Exato. Os nossos amigos atiradores, caçadores e esportivos que quiserem se filiar a um clube de caça e pesca pioneiro no estado, procure o Fernando. O telefone é 99982-5051. Olha, aqui a gente faz a filiação dele e depois orienta para ele fazer o curso dele de tiro. Às vezes a gente pode fazer na PECAC, mas tem que levar por exemplo, levar o coronel lá, levar o pessoal para lidar. E assim não, o pessoal daqui de Manaus faz aqui com ele e a gente já faz a filiação. Beleza, eu vou repetir o número só para aparecer ali na tela. Olha lá, Fernando. 99982-5051. 99982-5051. Fala com o Fernando, é o WhatsApp. A hora que ligar, ele vai atender, meu irmão. Isso. Porque esse é o interesse da nossa atividade, né, Fernando? Exatamente. Nós precisamos ter muitos atiradores, tá? E o atirador filiado, que mora aqui em Manaus, filiado no nosso clube do Castanho, não é preciso ir no Castanho para atirar. Ele tem entrada franca aqui No CTA. no CTA. Nós temos uma parceria com o Coronel Varela. O Coronel Varela é o nosso sócio benemérito. Opa, Ele é sócio benemérito. eu tô pleiteando esse carro também. Pô, Coronel, nós vamos encerrar agora, nós temos apenas 1 minuto. Eu gostaria das suas considerações finais e depois vou passar a palavra a cada um, agradecendo a presença de todos. Você viaja quando? Eu viajo no domingo. A próxima semana já é o Coronel apresentando o programa. Tá? Então, as minhas considerações finais, eu vou dedicar a umas palavras de agradecimento ao nosso amigo. Ele capitaneou esse programa, idealizou, organizou e me chamou para ser aqui o seu entrevistado. Aprendi muito, não poderia ser diferente, porque ele não gosta que fale isso, mas foi um dos fundadores do Bom Dia Brasil. Então ele trouxe para nós, eu sempre o chamo que é o nosso Alexandre Gracia. Olha, seja feliz, você tem aqui um amigo, faça do CTA a extensão do seu estúdio lá no seu novo trabalho. Você vai nos deixar, mas nós não vamos lhe deixar. Eu vou solicitar aqui a empresa que dê uma maneira de a gente fazer um programa online em conexão contigo. E você não será esquecido, muito obrigado. E com certeza eu vou tentar substituir um insubstituível. Não fale isso, pelo amor de Deus. Mas seja feliz e eu desejo obrigado, uma salva Coronel. de palmas para o nosso amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Dona Mary, as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, fazendo a divulgação da nossa loja. E o cliente que quiser, né, ir conhecer a nossa loja, que não conhece, a gente está lá à disposição para atendê-lo. Muito obrigado. Raimar, meu amigo. Agradecer mais uma vez o convite também, né, a parceria também. E também deixar o meu abraço para você, que você, assim como o Coronel, o seu Fernando, é prova de que a empresa não tem clientes, temos amigos. Então você é um dos nossos amigos. Coronel Varela, o seu Fernando, o Pietro, que é o nosso também cliente, o Junho. Então, todos os nossos amigos e você também está incluso nesse meio. Obrigado pelo convite. Eu só quero que com isso você me dê desconto naquele case que eu estou querendo levar minhas armas. Tá? Fernando, meu amigo, companheiro de tiro. Isso, está faltando você depois me dar sua foto, que é para fazer a sua filiação, tá? Os seus dados para filiação de caçador. Meu amigo, eu já vou mandar agora, porque eu já pleiteei esse vitalício. Você me dê seus dados que nós vamos lhe dar a sua filiação. Muito obrigado, Fernando. E eu quero agradecer o pessoal da Sul Domingo, a presidente, a dona do empresária, o meu amigo
Raimar, que sempre ouve a minha choradeira também lá. E às vezes ele atende um pouco. Chorando muito, ele atende um pouco. Muito obrigado. É verdade. Obrigado, Fernando, pela sua presença. Vanessa, deixei você por último, tá? Para que você faça suas considerações, agradecendo pela presença da loja aqui, pelo apoio que a loja... E aí, esse é uma manifestação minha, pelo apoio que a São Domingos sempre nos deu, a mim em particular, com esses amigos que estão presentes aqui à mesa, tá? E hoje eu vejo o apoio que a São Domingos também dá aos nossos companheiros do interior, aos caçadores, aos pescadores, aos colecionadores. Vanessa, suas considerações finais, por favor. Bem, eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade da São Domingo vir aqui com vocês, né, e agradecer também aos nossos clientes, que sempre estão fiéis a nós, né, e dizermos que nós estaremos lá. Eu e minha equipe sempre dispostos a tirar qualquer dúvida, mesmo que você não tenha interesse em comprar nada conosco, mas nós estamos dispostos lá a atender vocês, né. O nosso horário de funcionamento é de 7h30 às 17 horas. Muito obrigado, Ana. E olha, eu vou lá, eu vou chorar pelo desconto naquele case, meu. Pelo amor de Deus, hein? E na verdade, ainda temos, tipo assim, como eu falo, nós não temos concorrentes, porque nós cobrimos a concorrência. É difícil um cliente entrar na nossa empresa e não sair com o produto. Tenho certeza disso, Vanessa. Eu sou testemunha disso, viu? Sou testemunha, que eu já fiz orçamentos em várias casas, em várias lojas, e sempre tive a cobertura lá da São Domingos. Coronel, eu agradeço a presença de todos. Bem, esse é o programa, né? Tô me despedindo, mas a partir da próxima semana esse programa vai ser conduzido pelo senhor. Tenho certeza que vou entrar várias vezes junto com o senhor aqui, lá de Santa Catarina, lá de Brusque, e lhe prometo que vou buscar uma entrevista com o nosso amigo Luciano Hang, um defensor das armas, um conservador de direita, um homem que luta, que produz por esse país e que em breve vai estar aqui em Manaus com 3 lojas, né? Então eu lhe prometo que eu posso até não conseguir, mas que eu vou atrás dessa entrevista para nós aqui, para o programa Direto no Alvo, que terá a partir da próxima semana a condução brilhante do Coronel Varela. Vou tentar substituir um homem insubstituível. Será o maior desafio, mas vamos tentar. Você vai sair do nosso ambiente, mas nós não vamos sair de você. Você será cobrado insistentemente. Muito obrigado. Mais uma vez, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa Direto no Alvo, e peço que, se você gostou, você dê o seu like. Se você não gostou, você dê o seu dislike. Curta, compartilhe, faça isso, porque você vai estar ajudando muito ao nosso programa e à Rádio Cavoc a crescer cada vez mais. Muito obrigado, boa tarde, até a próxima semana com o Coronel Varela. Um abraço a todos. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!